Já imaginaram uma animação feita com insetos reais? Sabem, pegar neles, pô-los numa pose que queiramos e tirar várias fotografias até obter alguma ilusão de movimento. Bem, foi exatamente isso que Ladislav Starevich, um cineasta russo, fez nos inícios do século XIX. Olá, eu sou a Etna. E eu sou a Maria. E neste vídeo vamos mergulhar neste vasto e bizarro mundo que podia ser a animação dos séculos passados, focando-nos principalmente nas animações de Starevich para, posteriormente, podermos... guess what? Recriar esta mesma técnica e fazer a nossa própria animação. Mas talvez não sejam convenientes insetos, a sério. Seja como for, bora lá começar! E que melhor maneira de começar se não falar da própria estrela deste vídeo, Ladislav Starevich. Animador acidental, cineasta e sobretudo amante de insetos polaco-russo. Não é toda a gente que conhece esta lenda, apesar de ser um dos pioneiros da animação lá do grande Walt Disney. Mas que é esta história toda sobre ele ser um animador acidental? Bem, vou começar por explicar então. Nascido em 1882 no Império Russo, atual Lituânia, Ladislav, como nós, cresceu com uma grande conexão às artes. Gostava de desenhar e até criava os seus próprios espetáculos. Claramente, um cineasta em progresso. Mas é aqui que marca o que realmente distingue Ladislav dos outros animators to be. A sua incrível paixão por ciência e entomologia, a.k.a. a ciência dos insetos. Chegamos a Ladislav adulto. Agora, não só ele consegue usufruir da sua paixão de insetos nos seus tempos livres, mas como também ganhar dinheiro com isso, ao começar a trabalhar no Museu da Natural History em Kaunas, no qual se tornou diretor. Nerd! Um dia, enquanto trabalhava para o museu, tive a excelente ideia de capturar um duelo entre dois besouros para a conquista de uma fêmea, mas mal ele sabia que encontraria um desafio que mudaria a trajetória da sua carreira para sempre. E para que explicar quando podemos utilizar as suas próprias palavras? Eu queria filmá-los, mas como a luta deles é noturna, a luz que usei congelava-os até à mobilidade total. Usando besouros embalsamados, reconstruí as diferentes fases daquela luta, frame a frame, durante 30 segundos de projeção. Ok, e foi assim que tudo começou. Inspirado pelas técnicas de stop motion originalmente projetadas por Emil Cole, como em Japão Fantasy de 1907 e 1909, Ladislav criou a sua primeira curta-metragem animada em stop motion, Luca no Cerbus, e a primeira de muitas. Depois dessas, criou muitas outras curtas-metragens, ambas em stop motion e da vida real, tais como The Beautiful Lucanida, The Dragonfly and the Ant, The Frogs Who Wanted a King, The Voice of the Nightingale, mantendo consistente o seu uso por animais mortos. Fossem esses besouros, ou até pássaros. Felizmente nunca chegou a pessoas mortas. Pensamos nós. Finalmente, chegamos à obra que começou isto tudo. The Cameraman's Revenge, 1912. Adultério, perseguição, humilhação. Basicamente o dia-a-dia daquela altura. Tenho quase a certeza que não era... The Cameraman's Revenge representa isto e mais, com o toque comediante por cima ao adicionar insetos antropomórficos como as personagens. Se ignorarem o facto de foram utilizados vários insetos mortos ao fazer o filme. Mas olha para as perninhas deles, são mesmo fofinhos. Mas o que realmente é esta animação tão especial? Perguntam vocês. Bem, é preciso ter em perspectiva que isto tudo foi feito no início do século XX. Não havia nada como tal. Tendo isto em conta, torna todos os aspectos desta animação ainda mais impressionantes. Uma tal fluidez, um movimento semelhante ao do ser humano, apesar dos insetos permanecerem sempre com o seu movimento e anatomia cientificamente correta, e já para não falar dos fundos meticulosamente pintados, um belo misto de sabedoria em entomologia, artes gráficas, ciências e fotografia. Estes animadores do século passado eram os verdadeiros experimentalistas. Tens razão, e é por isso que vamos seguir em seus passos e tentar criar a nossa própria narrativa, utilizando a mesma técnica. Sabes, acho que seria interessante utilizar algo mais do que stop motion com puppet animation. Ser uma experiência gira em si, claro, mas acho que deveríamos ter um objetivo mais original, não achas? De veras. Já sei, Ladislav pode ser a nossa inspiração principal, mas o que seria mesmo especial seria um tributo aos antigos mestres da animação. Como assim? Vejamos. No início do século XX começamos não só a ver esta experimentação, como também os primórdios da comercialização no que toca à animação, sobretudo a tradicional. Propagandas, anúncios, filmes que dizem mal uns dos outros, etc.
Mas o que é realmente marcante são os cartoons desta época. Betty Boop, Oswald the Lucky Rabbit, Mickey Mouse, Gertie the Dinosaur e, não menos importante, Felix the Cat. Esse último é realmente o meu favorito. Mas então, estás a sugerir que façamos algo do género? Ou... Mais ou menos. Vamos integrar 2 tipos de animação numa só narrativa. Stop motion e 2D. No entanto, ambos terão um estilo old school que remeterá para a estética distinta do passado. Como se Ladislas e Walt Disney tivessem cruzado destinos e decidissem criar um filme em conjunto. Mas um era russo e outro era americano. Não achas que isso... Acho que é uma ideia única que devíamos avançar com a escrita da narrativa. Mas então... Decidimos representar os 2 tipos de animação através de personagens distintos, que interagem entre si na narrativa, tornando a história dinâmica e enfatizando as suas diferenças. Como em princípio iremos utilizar a figura do inseto para o stop motion, inspirando-nos pelo Ladislas, iria ficar como personagem principal da nossa história. Já a personagem secundária, por ser em animação digital, faria mais sentido se se parecesse com um cartoon antigo, tipo estilo Rubber Hose Animation. O nosso amor pelo beloved Felix the Cat não pode ser ignorado, por isso decidimos que o nosso também seria um gato. Obviamente com as suas diferenças, não estamos a tentar plagiar. Inseto e gato realmente têm uma relação notoriamente adversa. Mas e se em vez de ser o inseto a fugir do gato, ser o gato a fugir do inseto? Cucaracha! La cucaracha, la cucaracha. Certo. O inseto pode ser uma barata. Afinal, pode até se dizer que este era um trademark do Ladislas Starevich. Parece-me bem. E então começamos a escrever a narrativa, juntamente com o storyboard. Nossa ideia, La Cucaracha, começa com uma barata que está a limpar o seu quarto, com um espanador, e ela percebe-se de uma caixa que está a movimentar-se. Ela vai até a caixa e, oh, não, é um gato! Um gato sai da caixa e começa a correr. E ela começa a correr atrás dele. Só que ele salta pela janela, parte-a e vai-se embora. E é basicamente isso. Com isto feito, só precisávamos de começar a animar. Sabes, acho que devíamos mesmo começar a animar. Está bem! A ideia inicial foi até pegarem insetos mortos e pô-los a mexer de um lado para o outro. Mas achamos que isso talvez fosse um pouco difícil, sendo que as perninhas deles estão tão frágeis como o meu ego. Sendo assim, decidimos que era melhor fazermos a nossa própria Dona Cucaracha. E então começamos a fazer a caixa com uma caixa de cartão e fomos utilizando materiais que encontrávamos aqui em casa. Eu gosto muito de trabalhar com a Maria. Claro que eu recebo. É realmente uma boa experiência. Fazer props em barro foi realmente uma experiência muito boa. Portanto, aqui estou eu a fazer um dos props do cenário, o sofá. Nós não tínhamos papel de alumínio, então eu improvisei ao usar papel celofã, muito papel de impressão e cola. E fiz umas cortinas também. A caixa estava a ficar assim mais ou menos. Quando fomos fazendo os props, nós deixávamos secar aquilo e pronto. Olha. Aquilo ficou cor de McDonald's e pintamos-nos por cima. Fizemos a caixa e a caixa está uma merda. Está linda. Está muito bonita. Parece uma casinha de bonecas feita à mão. Aqui foi o estado que ficou o meu quarto. Como podem ver, foram sacrificadas muitas colas. Nós estávamos muito bem. Depois eu comecei a fazer a cucaracha utilizando apenas uns pipe cleaners, não sei dizer isto em português, mas literalmente é umas ceninhas que conseguem dobrar-se e têm brilhantes e não sei o quê. Asa, corpo, cabeça. A cucaracha está muito boa. Ela segura-se em pé, ela consegue articular-se sozinha muito bem. Os pés dela dá perfeitamente para perceber que ela está a andar. Mano. Da cucaracha. Uau, ela está em pé. Totalmente vai correr tudo bem, né? Fazendo vídeo. E olha os olhinhos, fofinho. Literalmente, o espanador cola-se perfeitamente à mão dela. The Graveyard Colas. Realmente a situação não estava muito boa no quarto da Maria, mas pelo menos conseguimos metê-la de pé! E ela estava pronta, la cucaracha en la flesh! Então, Ana, como é que correu o primeiro dia de filmagem de animação? Correu muito bem, Maria. O que é que podemos ver? Eu estava muito bem com o arame. Pois.
Isto é o setup da nossa animação. Agora eu já entendo porque é que a Eddie fica tão... Quando tu animas com a cucaracha, há uma raiva dentro de ti que explode. Por isso, eu já não a jogo. Eu gosto muito de trabalhar com a Maria, gosto muito. Eu vou só mostrar o facto que isto está tudo a ser segurado pela minha DS. Mas eu tenho problemas de raiva. Eu tenho problemas nervosos e eu não tenho paciência para ninguém. Ela vai me bater. Eu e a Eddie íamos ir intercalando quem ia animando com o cucaracha e quem mexia no Stop Motion Studio. Ai, eu adoro animação! Aqui podemos ver a animação acontecer na vida real, em tempo real, gente, com uma mini tesoura. Mas basicamente com isto nós acabamos de fazer a animação stop motion. A minha DS foi cucaracha. Foi cucaracha. A minha DS foi cucaracha. E depois de fazermos a animação em stop motion, utilizámos o Procreate para criar as 3 animações em 2D com o nosso gatinho. E assim está feito. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta una pata para andar. Una cucaracha grande se pasea en la cocina y la chancla de mi madre le ha quitado una patita. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta. Limpar o teu stress.